Qual foi uma das regatas mais longas, assim, que você já fez, e outra que você mais cansou, não precisaria ser a mais longa? Assim, as nossas regatas, elas são basicamente, todo ano, os mesmos percursos. Então, elas se tornam longas a partir do momento que você tem pouco vento e se tornam cansativas quando tem muito vento. Então você demanda muito. Nós tivemos uma regata que a gente passou um frio, eu estava bem despreparado, eu subestimei a temperatura, que eu sempre acredito que o nosso quadrante, a nossa área aqui, né, que a gente chama de área C, área Charlie, onde nós estamos, Ilhabela, Búzios, Paraty, Santos, tudo isso é uma área que é muito previsível, as coisas, e o vento e o frio não é tão intenso, digamos assim. E nessa regata, por um azar, que era uma regata de percurso, a porradaria foi grande, foi vento de frente, muito frio, chuva, e um frio assim que insuportável mesmo. Eu sem luva, tive que enrolar um pano na mão, que eu ficava no timão o tempo todo, fiquei 8 horas tocando o barco, e o frio, o gelo, ali foi uma condição muito difícil mesmo. Agora, falar que cansa, a gente sabendo fazer a coisa direitinho, você tem os turnos que você pode descansar, dar uma relaxada, e vai trocando e vai indo, né? Então, é isso, é tranquilo, não tem... Em que ano você começou a velejar? Foi 93 para 94, fez 30 anos. Eu comecei assim de alegre, nada, eu vou velejar. Eu tive oportunidade, é uma coisa muito legal isso para o aprendizado. Assim, tudo bem, tem oportunidade, experimente, coisas boas, qualquer coisa que seja. Os meus filhos começaram a andar de skate. Eu falei, nossa, que legal. Eu nunca andei de skate. Quando jovem tentei andar um pouco de skate, mas andei muito mal. Quando a minha esposa colocou eles para andar de skate, escolinha tudo, eu falei, pô, que legal, vou comprar um longboard para acompanhar. E acabei ficando amarradão. Aí hoje tenho 2, 3 longboards lá, fiquei andando, andei muito tempo em Ipiranga. Por quê? É o experimentar, você vai experimentar, né? O voo livre é a mesma coisa. Como é que você chega e fala, vou voar? Todo mundo tem um fato relevante ou um clique para te levar a isso, né? No voo livre, no meu caso específico, é bem curioso. No Pico de Araguá, fui sentado com 2 amigos lá no domingo, não tinha o que fazer, não tinha dinheiro para gastar. Lá no Pico de Araguá, ficar vendo as pessoas lá. Subimos no morro, sentamos numa pedra, um vento de frente batendo. Daqui a pouco eu vejo um urubu passando na minha frente assim, eu fiquei observando os 2 amigos conversando, Alexandre e Neguinho, são 2 amigos irmãos, né? A gente sempre juntos, e eu vi o urubu passando para lá, daqui a pouco o urubu passa para cá, e passa para cá cada vez mais alto e não bate asa. Eu não tirei o olho do urubu o tempo todo. Aí uma hora eu chamei o amigo e falei, pô, como é que esse cidadão sobe sem motor? E todo mundo ficou assim, realmente, como é que isso acontece, né? E dali já despertou aquela coisa. O amigo falou, pô, tem um cara que dá curso de voo livre, aquela coisa dessa delta, tá? E na semana seguinte comecei a procurar. Aí descobri que o que o urubu estava fazendo, na verdade, era um lift. O vento bate na montanha e sobe. Então ele aproveita, sabedoria natural dele, aproveita para subir. Entendeu? E a gente no voo livre começa voando finalzinho de tarde, bate um lift no morro e que você ganha, né? Você parou para pensar, por que como uma asa sem motor vai acima da montanha? Os caras decolam em Atibaia, hoje não mais, mas antigamente, uma montanha de 400 metros para 2.000, 2.500, 3.000 metros sem motor. Vocês já pararam para pensar como é que isso pode acontecer? Né? Para pensar. Aí você fala, pô, que legal. Aí você vai se envolver, procurar saber. Esse é o grande barato da vida. Não se acomodar com as informações rasas. Vai mais a fundo, aprender. E aí, dali você desperta um desejo. Seja lá o que for, não tem... Pode jogar bolinha de gude, mas vale a pena se interessar e ir atrás. Você prefere viver sem velejar ou viver sem amigos? Ou também nenhuma das duas? Nossa, uma pergunta que pra mim não dá pra... Não vivo nem sem a vela, nem sem amigos. Mas se tivesse que optar, eu ficaria com os amigos. Muito dramático. Você tem uma energia que junta amigos. O que a vela tem a ver com isso? Ela faz uma parte do período da minha vida, mas eu nunca fui diferente do que eu sou com a vela. A vela, ela só ajudou a agregar e trazer novos amigos.
Mas independente, se não fosse a vela, eu continuaria sendo a mesma pessoa como eu sempre fui. Eu sempre fui agregador porque é uma necessidade minha mesmo, é um gosto meu, sei lá, isso para minha família fez muito bem, faz bem. Minha família inteira hoje, meus filhos, todos se dão bem com todos os nossos amigos, então é muito legal. Aí quando chegou a vela, melhorou mais ainda, sabe? Porque pô, a gente coloca pessoas no barco que nunca velejaram, traz essa experiência, a pessoa fica maravilhada, ela quer de novo. Quantas pessoas começaram a velejar tanto com o seu pai ou com as pessoas que o pai trouxe para o mar e hoje estão no mar velejando? A porta de entrada foi o Cambada, foi o nosso barco, foi a nossa experiência ali, nossas farras, nossas cervejadas, as nossas velejadas. Então isso é muito legal, é muito legal. O que você acha, tipo, de como um comandante de um veleiro consegue ser um bom líder? Essa é uma pergunta difícil, não é difícil, é uma pergunta fácil, mas isso é uma confusão enorme, né? Você fala assim, pô, o dono de um veleiro, numa competição, ele é necessariamente comandante? Não. O cara que vai comandar o veleiro é o cara que sabe o que está fazendo, né? Pode ter até velejadores melhor ali, mas ele tem que ter essa autoridade no barco, não por ser dono, mas por autoridade de comando, de visão de barco, de visão de tarefas, né? E a gente veio aprendendo esses anos todos, né? Com o Paulinho, meu parceiro, a gente vem desenvolvendo sinergia e a gente conseguiu ter grandes intentos, assim, né? De condução, né? E da ordem do veleiro. Mesmo que a gente brinque muito, o veleiro tem uma ordem muito pontual, sabe? Então a gente é muito, assim, a gente tem muito sincronismo, tá? Isso é importante, né? Existem livros que narram muito essas questões. Veleiro num dia de farra, num dia de regata, é tudo lindo. Vai passar 30 dias com 4, 8 pessoas a bordo. Aí você vai saber o que é uma liderança, como é que você mantém a moral de uma tripulação.